Por que existem as mortes prematuras? Esse é o tema do vídeo, que eu agradeço a você que está começando a assisti-lo. O tema é bem interessante mesmo e vai certamente nos fazer reflexionar a respeito desse assunto, mortes prematuras. Agradeceria se você compartilhasse o vídeo, deixasse aqui também um comentário a respeito do vídeo. Se você gostar do vídeo, deixe um like. E agradeço a Deus pela oportunidade feliz de estar fazendo esse pequeno trabalho. Por que aparece a morte em nossos lares de forma terrível, levando os mais jovens antes dos mais velhos? Por que a morte? Porque leva à morte os que se encontram saudáveis e relega para muito mais tarde os que se encontram enfermos, desalentados, sem objetivos na vida? São perguntas que a gente faz, não é verdade? Porque se observa partirem para a espiritualidade tantas crianças, jovens cheios de vidas, de sonhos, de ideais, enquanto ficam ao nosso lado pessoas aparentemente sem valor, improdutivas, inclusive más. Costuma-se ouvir muitas vezes que Deus aprecia os bons e por isso mesmo os leva. É interessante isso, né? Se tal fosse verdade, e diríamos o que pretende a divindade, ou seja, Deus, arrebanhando os bons e permitindo que os maus prossigam em sua sanha destruidora e maldosa, não podemos supor que Deus, que é Pai, como Jesus nos ensinou, e que é a inteligência suprema do universo, conforme os Espíritos nos ensinaram, e está lá na primeira questão de O Livro dos Espíritos, não podemos supor que isso se aplique, por mero capricho, a impor penas cruéis aos seres humanos, qual a de retirar dos braços maternos a inocente criatura, que era toda a sua alegria. Nesse ponto, como em muitos outros, é preciso que nos elevemos acima do terra a terra, da vida, para compreendermos que o bem muitas vezes está onde julgamos ver o mal. Não é fácil entendermos isso, ou vivermos isso, claro. O que catalogamos como cega fatalidade do destino nada mais é do que a sábia providência agindo. Deus está no controle, sempre. Por isso que os que partem prematuramente no frescor dos anos, deixando lacunas impreenchíveis em nossa vida, são espíritos que já cumpriram o tempo para o qual, nessa presente reencarnação, renasceram. Porque todos nós estamos aqui encarnados, nós somos espíritos que temos um corpo físico, mas eu sou um espírito. E o corpo físico, esse pelo qual vocês me conhecem, é como se fosse um veículo que eu estou usando, procurando usar da melhor maneira possível. Mas ele um dia vai perder as suas energias. No meu caso, já são 7 décadas que eu estou aqui com esse corpo. Mas eu sei que um dia as energias se esgotarão e ocorrerá a morte. No meu caso não foi prematura, porque eu já sou um idoso. Mas não ocorre sempre o mesmo com todos os espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Mas todos nós estamos sujeitos a um planejamento. E vamos ficar aqui um tempo necessário que necessitamos. Por isso, crianças que morrem em tenra idade, de um modo geral, são espíritos que vieram para completar períodos anteriormente não cumpridos na íntegra. Isso é, seres que em vidas anteriores aceleraram a sua morte, por desregramento
ou de forma voluntária e consciente. Então retornam, ficam um pouco tempo aqui, completam a sua necessidade, retornam para o plano espiritual. Não é que não vão voltar mais, não é isso. Vão voltar sim, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Mas ele precisava daquele tempo só, por isso ficou somente aquele tempo. E também existem crianças ternas e doces, verdadeiros anjos, travestidos de carne, que vêm para a terra para dulcificarem outras vidas, para exemplificarem a serenidade, a paz, a calma. Espíritos que vêm por vezes para atender necessidades especiais de determinadas famílias ou criaturas. Então ficam aqui o tempo necessário para que isso aconteça. Não vieram aqui na presente reencarnação, dentro do planejamento desses espíritos, para ficarem aqui longo tempo. Vem para ficar o tempo correto, o tempo certo. Porque nada acontece por acaso. Então, dizemos que flores mal entreabertas retornam para a pátria espiritual, deixando na retaguarda rastros de estrelas e poeiras de saudade. É exatamente aquilo que a gente sente com o desencarne de bebês ou crianças muito jovens, que são, como disse aqui o texto, verdadeiros anjos, no sentido de serem bons, de serem tranquilos, sorriso bonito, e vão deixar uma saudade muito grande, mas o tempo deles era o tempo que eles ficaram. Por mais que isso vá doer, vá arrebentar com os nossos corações, porque cumprida a missão, eles regressam ao antigo ninho, preparando-se para novas e produtivas etapas. Eles não são vítimas da fatalidade. Aquele que morre na flor dos anos não é vítima de fatalidade. É que Deus julga das necessidades do espírito e assim estabelece sempre o melhor para cada um de nós. Mas nós muitas vezes queremos entrar em debate com Deus, mas é Deus quem sabe tudo, o que é melhor para nós. Você sabia que a síndrome da morte súbita infantil, aquele mal que mata bebês com menos de 1 ano, aparentemente saudáveis, por incrível que pareça, ainda não tem causa conhecida na ciência. Na ciência. A síndrome ela é definida como a morte sem causa aparente. E somente aí é que entra algo que precisamos compreender. E mais do que compreender, aceitar. Essa morte sem causa aparente somente encontra explicação na justiça divina. Na justiça divina. Não é algo criado pelo Espiritismo, não. O Espiritismo vem nos falar da justiça divina. Outra coisa também, sabia que a morte de crianças em tenra idade pode se constituir em prova para os pais? Sim, prova para os pais. Pensemos nisso, mas pensemos com o coração aberto, sem revolta. E assim poderemos entender um pouco mais as perfeitas e justas leis divinas. Por isso que as mortes prematuras existem e permanecerão existindo enquanto forem necessárias. Mas a explicação, amigos e amigas, é esta. É uma explicação racional. Nos dói muito, claro, quando isso acontece próximo a nós ou dentro do nosso próprio lar. Claro que isso nos dói muito. Mas na realidade há um planejamento reencarnatório. E cada um de nós vem aqui para ficar um certo tempo de anos, que não sabemos exatamente
quanto será, porque o momento do desencarne, somente Deus o sabe. Mas as mortes prematuras, elas só encontram explicações na justiça divina. Por isso, Jesus nos ensinou a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa compreendê-lo, entendendo que aquilo que ocorre em razão de necessidades e estão dentro das leis divinas, e que Deus é Pai, e como Pai Ele quer o melhor para os seus filhos, e querendo o melhor para os seus filhos, Ele sabe o quanto os filhos devem permanecer aqui encarnados, porque Deus criou todos nós imortais. Eu sou um espírito imortal, mas o meu corpo é mortal, mas eu sou um espírito imortal. Então, as mortes prematuras, os bebês que ocupavam um corpo totalmente dependente, ali estava um espírito milenar que precisava vir novamente e passar somente muito pouco tempo aqui naquele corpo físico e retornar novamente para o plano espiritual para se preparar para uma outra reencarnação. Essa sim, muito provavelmente, não é uma afirmativa, claro, mas muito provavelmente para uma vida muito maior, ficando muito mais tempo aqui. Pensemos nisso, analisemos isso. Entendamos a inteligência divina com relação a tudo que acontece na vida, porque tudo tem uma explicação. Dessa forma, nós nos sentiremos mais confortados quando isso ocorrer na nossa vida, muito embora a gente irá chorar, irá lamentar, irá não concordar com Deus, mas na realidade Deus não se preocupa com isso, porque Ele sabe que faz sempre o certo. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. A literatura espírita é muito rica a respeito desse assunto, desse tema. Então eu peço a você que possa buscar na literatura espírita mais a respeito desse assunto, mortes prematuras. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se não gostou, deixe um dislike. Deixe um comentário também, é sempre muito importante e interessante. Compartilhe o vídeo se você quiser. E se for possível, peço-lhe a gentileza de se inscrever em meu canal no YouTube. Muito obrigado. Desejo que você fique bem, que você fique em paz.